Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Reinaldo Azevedo, você que nos acompanha pelo canal do Metrópolis na TV e também no nosso canal no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, e eu tô de volta por aqui. Vocês devem estar estranhando, a gente falou que o Rafael voltava nessa semana, mas parece que ele tá pensando se dá uma esticadinha nas férias, de repente volta para a Bahia. Parece que ele gostou de passar um tempinho por lá. Brincadeiras à parte, a gente tem bastante coisa para repercutir hoje. Esse fim de semana foi movimentado. Nós tivemos as convenções partidárias, os anúncios das candidaturas, teve Flávio, teve Javier Milei, teve Haddad, Lula, Caiado, teve até Bolsonaro de A. Muita coisa para a gente analisar, então para a gente começar eu vou chamá-lo para a nossa conversa aqui hoje. Reinaldo, boa tarde. Fiquei com saudade e decidi Boa voltar. tarde, Léo. Ficou com saudade bem cedo, hein, rapaz? Vocês não sabem, mas na verdade o Léo deu um golpe no Rafael, entendeu? Mas Não golpes era de para falar, Estado, cara. vocês sabem, no Brasil. Tentaram ali, o Bolsonaro tentou não deu certo. O do Léo deu certo. Do Léo depois. Nós nos enganamos com a data da volta do Rafael, mas é um enorme prazer ter o Léo aqui. A gente trabalha muito bem juntos. E o dia está quente, viu? O dia está quente. Nós vamos falar muito de Javier Milei. Nós vamos começar com outros temas ainda, mas que tem a ver com a política também, obviamente, né? Com convenções, etc. E, claro, né? O creme de la creme do nosso programa vai ser Javier Milei e as barbaridades deste delinquente salta-pocinhas, né? Que recende a queijo gorgonzola de longe. Né? Ali não há nada que um bom banho não possa resolver, por fora ao menos, já que por dentro aí precisa ler livros. Né? Aí já é mais difícil. O argentino causou aqui em São Paulo, Reinaldo. Então vamos começar nossa edição de hoje com Caiado. O PSD realizou a sua convenção nacional no antigo edifício Joelma, em São Paulo, e agora Reinaldo Caiado é o candidato oficial do partido à presidência, tendo Gilberto Kassab como vice. Em seu discurso, o ex-governador de Goiás afirmou que pretende libertar o país do que chamou de sequestro do PT e das facções e, referindo-se a Flávio Bolsonaro, mas sem citá-lo, disse não ser um candidato Kinder Ovo com uma surpresinha todo dia. Investindo na estratégia Nem, afirmou que ladrão quem rouba com a mão esquerda ou com a direita. Acusou Lula de provocar Donald Trump, sugerindo que, em parte, o presidente é responsável pelas tarifas e, mais uma vez, aludindo a Flávio, ironizou quem, por qualquer coisa, logo chama o papai. E disse sobre si mesmo ser galo de terreiro. Caiado disse ainda que os eleitores não podem escolher entre um nome entre os mais rejeitados do país. Reinaldo, vamos ouvir um trecho do discurso. Podem ter certeza que para governar o país precisa muito de independência moral e de coragem pessoal. Coragem para poder amanhã liberar e libertar o país do sequestro do PT e das facções. De não ter um candidato que seja aí um Kinder Ovo com a surpresinha todo dia, mas sim um candidato que tenha uma vida pregressa, que nunca se envolveu em rachadinha, em mensalão, em petrolão, em escândalo do Master, em assalto aos aposentados no Brasil. Esse discurso do Caiado, veja só, ele está buscando o voto que então daqueles que não gostam do Lula, porque ele vai lá ver a rejeição e diz assim: a rejeição do Lula é de 48% em algumas pesquisas. A rejeição do Flávio é de 52%. Aí ele chega à conclusão enganosa de que existe uma demanda, e isto os analistas políticos e alguns pesquiseiros também colaboram para que ele entre nesse auto-engano, de que existe essa demanda pela terceira via. Né? Então, ele faz esse discurso, que é
anti-Lula, só que no caso do Lula, do PT, ele nomina. No caso do Flávio Bolsonaro, ele faz alusões que são muito claras ao Flávio, mas sem citá-lo. Fosse Caiado um candidato de centro, verdadeiramente de centro, talvez essa conversa pudesse emplacar. Talvez. Eu duvido um pouco. Né? Mas acontece que ele não é. Ele é um candidato de direita e, como candidato de direita, ele tenta desqualificar o outro direitista, o que está na frente nas pesquisas, né? Dizendo: eu sou melhor do que ele. Eu, como direitista, sou um direitista muito mais seguro para vocês. Um direitista com muito mais moral, com muito mais decência, a reserva moral da disputa. Bom, vamos ver, porque ele não vai para o segundo turno, a menos que aconteça um cataclismo eleitoral, ele não vai para o segundo turno, né? Porque se ele não for adotado pelo eleitorado bolsonarista e se ele não for adotado pelo próprio Bolsonaro, ele não vai. Né? E não indo, existe um segundo turno. E ele poderia ser, então, esse cara que é realmente nem-nem. Mas ele é nem-nem? Não. De verdade, ele é nem. Ele não é Lula. Com o Flávio, ele pode condescender. Só que a hora que ele faz o prontuário ou a ficha corrida moral do Flávio, eu pergunto como é que depois, então, ele vai declarar voto no Flávio Bolsonaro. Ou ele vai se declarar neutro. Né? No que respeita à crítica ao PT, é uma crítica que fica na esfera ali do moralismo exacerbado, uma coisa que a direita faz muito, aí há muitos anos no Brasil, sem exatamente fazer críticas pontuais a aspectos do governo ou de programas de governo de que ele não gosta. Né? E nós vamos ver que, por exemplo, em relação ao tarifaço, ele erra mais uma vez o alvo, né? Porque ele vai para cima do Lula, fazendo uma afirmação que é absolutamente descabida, que não tem nenhum lastro na realidade. Né? A tese da rejeição, da dupla rejeição, né? Ela é interessante porque, veja só, Léo, se ele acha, bom, vai ser uma eleição da rejeição, né? Eles não querem nem o Lula, não querem nem o Flávio. Mas eu pergunto, quantos querem o Caiado? Os que querem o Caiado de verdade, são aqueles que se manifestam no primeiro turno. Os que querem o Caiado de verdade, segundo a pesquisa Nexus, que veio a público hoje, os que querem o Caiado de verdade são 6%. Né? Então há um erro essencial aí nessa construção do Caiado que não tem base real. Veja só, não fosse a rejeição alta, Leonardo, não fosse a rejeição alta de cada um dos candidatos, ele, Caiado, chegaria a 40 e poucos no segundo turno? Em simulação, que tem uma simulação aí da Nexus, que ele está empatado com o Lula na margem de erro, né? Então, o Lula está com 45, ele está com 43. Caiado, não fosse a rejeição ao Lula, sem dúvida, do Flávio é maior, você teria os 43? Não, cara, você tem 6% dos votos, você não tem 43% dos votos. Aí você diz, mas isso demonstra como eles não querem o Lula. Sim, mas o fato deles não quererem o Lula não significa que eles o queiram. Então, essa ideia de que a polarização é artificial, é uma espécie de invenção do capeta, isso não faz nenhum sentido.
A eleição nos Estados Unidos é polarizada. A eleição na maioria dos países, isso que se chama polarização, é polarizada. Você tem forças progressistas em confronto com forças conservadoras. E, ultimamente, nas democracias, forças reacionárias. Né? Então, vira um discurso sem lugar. Porque é claro que a hora que ele pega essa simulação da Nexus, em estando certa, Nexus BTG, fala assim, tá vendo? Existe uma demanda por mim. Mas a demanda por Caiado, querido, é de 6%. Não é de 43%. Quem o ajuda a ter 43% é a rejeição ao Lula. Que fique claro. Não é um voto encaiado. Né? E só para deixar claro aqui, né, ele aparece com uma distância menor do que no segundo turno, nessa pesquisa. O Lula está com 47, o Flávio com 43, não mudou nada. O Zema com 46, o Lula com 46, o Zema com 42. Tem empate aí. Mas, insisto, esses caras não têm voto. Quem tem voto aí é quem vota. Assim como, sim, parte do. E aí você diz, então o voto no Lula também é voto contra o Flávio. Não, mas vai ver quanto o Lula tem no primeiro turno, ora bolas. Está em torno de 40% no primeiro turno. Não, senhor. O Lula tem... Caiado, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Lula tem voto. O Flávio tem voto. E você não tem. Você tem 6, o outro tem 4. Vocês ganham no segundo turno o voto anti-Lula. Mas então vale para o Lula a mesma coisa que é o voto do Flávio. Não! Não! Porque aí você tem que ver o turno. Então não é assim que a música toca. Agora, tem um monte de gente que, inclusive, se pinta especialista em pesquisa, que ajuda a cometer esse erro, que é um erro primário, porque, afinal de contas, é o antipetismo, que também está, em parte considerável, da análise política, e existe a tal da demanda terceira via, não aguentamos mais a polarização, não vemos a hora que chegue 2030, porque assim não tem dato polarizado. É mesmo? Alguém, por acaso, vai começar a falar desde já que Tarcísio não é de extrema-direita? Eu vou falar quando a gente falar do Milei. Na verdade, é chegada a hora de parar de falar bobagem. Aliás, e parar de escrever bobagem também. Para quem ainda não entendeu, voto do Caiado, 6% nessa última pesquisa. A depender das pesquisas, de 3 a 6. Voto no Zema, de 2 a 4. Esses são os votos que eles têm. Quando eles vão para a simulação do segundo turno, eles podem chegar a 40, que é o Lula. Mas então o Lula também não tem voto, é só o voto anti-Flávio. Não! Os votos do verdade são aqueles do primeiro turno. E até falando de Flávio, que eu abomino, mas ele tem voto no primeiro turno. Então vamos parar com esse negócio. Eleição dos rejeitados. Não, isso é coisa de gente babona. Que tá aí, meu Deus, que vontade de não ter. Vai fazer o seguinte, vai lá nos Estados Unidos e fala, chega de democratas e republicanos, não queremos mais. Que tese imbecil. Sabe qual é o problema? É que a direita brasileira, durante um bom tempo, e felizmente foi hegemonizada pelo PSDB, que não era um partido genuinamente de direita, mas a direita votava no PSDB. E o PSDB dava uma direção com miolos à parte da direita brasileira, até que a direita brasileira passou a ser hegemonizada pelo bolsonarismo e pela extrema-direita, e do ponto de vista conteudístico,
uma direita acéfala. O Caiado poderia até dar cérebro a essa direita? Poderia, se no fim das contas as suas teses não fossem, em essência, em muitos aspectos, também bolsonaristas. Aí fica difícil, né? Vamos seguir com o Caiado. Agora sim vamos ao trecho, Reinaldo, em que ele atribui também ao presidente Lula o tarifaço contra o Brasil. O atual presidente quer, de toda maneira, provocar o presidente dos Estados Unidos e alimentar daí o desvio de análise da interpretação da radiografia real que vive o país. Do outro lado, as mesmas agressões acontecendo, insultando a autoridade, no sentido também de poder desviar os assuntos os quais deveria prestar esclarecimentos a toda a população brasileira. Reinaldo. De novo, tentando um empate, né? Então, o Lula, no fundo, seria corresponsável ou responsável pelo tarifaço, ele sabe que é mentira. O Lula está insultando o Trump. Qual é a provocação? Que provocação o Lula fez ao Trump? O que o Caiado teria feito diferente na negociação da tarifa? Ele que se calou desde quando a tarifa foi aplicada. O que é que ele teria feito de diferente? Qual foi o erro cometido pelo Brasil? Se ele quer falar do Flávio ficar insultando a autoridade, esse fica. Fazendo campanha contra o Supremo. Né? Agora, de qualquer modo, quem faz esse discurso, eu acho que ele não vai para o segundo turno. Ele não vai para o segundo turno. Agora, quem faz esse discurso vai fazer o quê no segundo turno? Eu acho assim, no limite, tem que ser a neutralidade, né? Porque senão como é que fica? Fica muito feio. Né? Aí ele vai, como nós vamos ver agora, aí nós vamos ver se ele é galo de terreiro mesmo, ou se na hora H vira galinha choca. Reinaldo, na referência mais dura a Flávio, mas sempre sem citar o nome, ele comparou o candidato do PL a um frango de granja. Vamos ouvir. Vocês já viram frango de granja, meu jovem? Aqueles candidatos assim, que na vida não tem como explicar, qualquer coisa, fala assim, eu chamo papai, vou ler uma carta dele. Eu não sou, eu preciso de... Igual frango de granja, tá lá, vai comer lá aquela raçãozinha, beber água com antibiótico, fica na sombra e tal. Não, o Caiado é galo de terreiro, meu amigo. Eu sou galo de terreiro, sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa o Brasil. Léo, eu espero, não sei se um dia a gente vai chegar aqui e falar assim, e Caiado recomenda voto no frango. Vai recomendar voto no frango? Porque há certas declarações que, uma vez feitas, são desmoralizantes. Aí o apoio é desmoralizante, né? O apoio é desmoralizante. Não que possa fazer grande diferença o voto dele, enfim, as pessoas... Esse negócio de apoio no segundo turno, essa soma nunca é aritmética, né? Teve tanto no primeiro turno, junta com o outro, dá... Não é assim que funciona. Agora, fica difícil, né? Porque depois aí, então, associou o candidato à corrupção, associou o candidato à fraqueza, associou o candidato àqueles que, enfim, pugnam contra os interesses do Brasil, não vai poder votar no Flávio. Vai ter que declarar neutralidade. E quem vai decidir isso? Você, Reinaldo? Eu não. Deveria fazê-lo a coerência dele e a consciência dele, né? Ou vai recomendar que o Brasil vote num frango?
Aí realmente não dá, né? Frango a gente sabe para que serve, né? No geral é para o abate, né? Para o abate dos Estados Unidos. Bom, o frango já foi se entregar lá faz tempo, né? É isso aí.